Projeto, dramaturgia filmada, histórias que ficam, texto e interpretação de Cesário Candi. Essa é uma produção cultural digital financiada pelo Fundo Municipal de Cultura de Duque de Caxias. Edital Paulo Ramos. Apoio: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Conselho Municipal de Política Cultural. Lá de cima me mandaram um canário de presente. O canário é cantador e alegra toda a gente. Quem me ensinou essa cantiga foi o meu avô. Aliás, eu aprendi de tanto ouvir ele cantar. Ele cantava para mim. Ele dizia que eu era o canário cantador que nasci para alegrar a vida dele. Vô Jorge, meu vô. Jorge Feliciano da Silva. Esse era o nome dele. Muito devoto do santo. E por coincidências da vida, eu nasci no dia 23 de abril, dia de São Jorge. Qual é o meu nome? Jorge. Jorge Feliciano da Silva Neto. Ou simplesmente o menino Jorge, como meu avô me chamava. A minha mãe dizia que a gente tinha um agarramento desde muito cedo. Que quando eu era bebê e começava a chorar e não tinha quem me consolasse, meu avô estava lá na roça. A gente morava na roça, lá no interior do Nordeste. Ele estava lá no roçado com a sua enxadinha, ouvia o meu choro, largava tudo, voltava para casa, me pegava no colo, me dava um cheiro, e aí eu me debulhava em sorrisos. Só ele conseguia me calar. Quando eu tinha 7 anos, numa noite do dia de São Jorge, meu avô pegou um banquinho de madeira que tinha lá em casa, colocou no meio do terreiro, assim fora de casa. Terreiro, para gente que mora na roça, é aquele espaço limpo que tem entre a casa e onde começa o mato. Colocou aquele banquinho ali, olhou para mim. Vem cá, menino Jorge, senta aqui. Eu sentei. Ele falou assim: olhe para a lua. Olhe para a lua e faça um pedido bom. Eu sentei, 7 anos. Não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas fiz o pedido. Fiz o pedido bom. Ele ficou distante assim, observando. E isso aconteceu nos meus 7 anos, nos meus 8 anos, nos meus 9 anos e até hoje. Até hoje, onde quer que eu esteja, em noite do dia de São Jorge, eu olho para a lua e faço um pedido bom. O que meu avô nunca soube é que durante todos esses anos eu fiz o mesmo pedido. Eu sempre pedi à lua que se eu tiver direito a outra vida, se eu tiver direito a voltar a esse mundo, que eu só volte se for para ser neto do meu vô. Se for para ser neto do vô Jorge. Outro avô eu não quero. Tinha dia que ele chegava, dia de sábado, ele chegava, acordava de madrugada. Vamos para a feira, era dia de feira. Para mim era uma festa, era um acontecimento. A gente ia em cima de um caminhão, um monte de criança em cima do caminhão da carroceria. Mas meu avô ia junto, porque ele dizia que era perigoso. Aquela poeira e ele protegendo os meus olhos, e a gente ia numa alegria só. E eu não consigo esquecer a maneira como ele me olhava. E ele sorria. E quando meu avô sorria, o rosto dele se iluminava. A gente chegava na feira e ele me levava na barraca do Genival para fazer o lanche. Chegando lá, ele pediu um pão doce, um refresco de maracujá, gelado, servido num copo de alumínio, tão gelado que doía os dentes. E eu reclamava, e o meu avô dava risada. Mas aquele gosto ainda está, aquele sabor ainda está na minha boca. Há 3 anos atrás eu voltei ao Nordeste, já que agora eu moro
na capital, fui à feira, fui à barraca do Genival, o pão doce continua lá, o refresco gelado continua lá, mas o meu avô não. A risada do meu avô não. Não tinha o mesmo gosto da minha infância. É muito bom recordar do que foi bom. A gente saía ali do lanche, e aí ele ia fazer as compras, e nesse meio dessas compras ele comprava grão de café e comprava açúcar. Porque no dia da feira era o dia também de torrar o café em casa. Enquanto ele estava na feira, minha avó já fazia aquele fogo a lenha, colocava um tacho para esquentar, ele chegava, já colocava o açúcar para dissolver, colocava o grão do café, ia mexendo aquilo até virar um melado. Não deixava eu chegar perto, porque ele dizia que criança era muito perigoso para criança. E aquilo misturado ali ia virando um melado, ia virando uma cocada de café. Depois que estava no ponto, ele pegava a cinza daquele próprio fogo, espalhava no chão. Não me pergunte por que era no chão, mas era assim que acontecia. Derramava aquele melado de café, esperava esfriar. Quando esfriava, parecia uma cocada de café. Ele quebrava em pedaços pequenos, jogava no pilão, pegava a mão de pilão e era a hora de socar o café. Enquanto ele socava aquilo forte, porque ele tinha braços fortes, aquele cheiro tomava conta da casa. O cheiro de café ficava ali no nosso nariz. Por 2 dias a casa cheirava a café. E aí, terminando aquilo tudo, ele já virava para minha avó e falava assim: mulher, faz aí uma tapioca de coco, para que eu vou fazer um cafezinho, para a gente fazer o lanche da tarde. E aí minha avó já ia, pegava a goma, já fazia aquela tapioca, ele já ia para o outro lado, já fazia o café, a gente sentava, e aquele gosto, e aquele sabor, e o meu avô contando histórias, e a gente dando risada, e aquele cheiro no meio da casa, que eu não esqueço até hoje. Na hora que ele ia sair, depois do café, ele sempre ia dar uma volta para ver como é que estava a roça, como é que estavam os animais lá no pasto. E ele falava assim: tô indo agora, hein? Aí a gente tinha que dar a benção, porque ele fazia questão. Quando acordava, tinha que dar a benção ao meu avô. Quando ele saía, tinha que dar a benção ao meu avô. E quando ele ia dormir também. E era uma coisa que eu não esqueço até hoje. Falava: benção, avô. Ele respondia: Deus te faça feliz. Olha que coisa mais bonita. Deve ser porque se a gente é feliz, é porque já é abençoado. E eu gostava tanto de ouvir ele falar isso, que vez ou outra durante o dia, eu: benção, avô! E ele já respondia: Deus te faça feliz. O meu avô tinha umas coisas, ele tinha umas explicações para tudo. Ele fazia umas associações, e aí quando ele via alguém reclamando da vida, reclamando de um problema, que estava difícil, ele falava assim: não reclama não, se acostuma. Nessa vida, a gente acostuma com tudo, até com o que não devia. Reclama, diz que está errado, mas depois acostuma, vira o que eles chamam de normalidade. Aí ele dizia: a gente acostuma até a comer jiló. O meu avô detestava jiló, mas a minha avó adorava. Ela adorava e comprava sempre, fazia sempre. E meu avô fazia cara feia, não comia. Semana seguinte, minha avó novamente fazia aquele jiló. Come! Prova só um pedacinho. Como é que você vai dizer se você não gosta, se nunca provou? Não vai cair os teus dentes. Meu avô, nada. Semana seguinte, minha avó fazia novamente o jiló. Mesma história. Come! Prova só um pedacinho. Como é que você vai dizer que você não gosta se você nunca provou? Não vão cair os teus dentes. Até que um dia, meu avô provou. E daquele dia em diante, ele começou a comer jiló sem reclamar.
Quando alguém via e falava assim, ué, mas o senhor não detestava Giló? Ele olhava assim, carinhosamente para minha avó, dava aquela piscadinha de olho, dava aquele sorrisinho maroto e falava assim, acostumei. Ele continuava não gostando, mas ele comia só para agradar a minha avó. Hoje em dia eu percebo que isso tudo era uma grande prova de amor. Viveram juntos por 45 longos anos. E com Giló, pelo menos uma vez na semana. Haja amor. E um amor que começou muito cedo. Ele contava que lá na roça a minha avó era uma moça muito imperosa, que não olhava para muita gente. E ele, desde o primeiro dia que ele viu, que ele já falou, essa menina vai casar comigo. Mas minha avó não olhava para ele. Um dia minha avó estava passando, ele falou assim, eu vou é no verso. Se atravessou na frente da minha avó e mandou. Meu nome é Benedito. Sou Benedito Albuquerque de Lima, cravo das moças e alecrim das meninas. Sujeito muito jeitoso que com tapa mata 7 e com arroto mata 18. Falou que minha avó olhou para ele assim meio desconfiada e falou assim, ué, e você é sempre exibido assim? Ele não contou história e emendou. Sou exibido, bonito e charmoso. E quando eu vejo uma moça bonita assim, eu me derreto todo. Pareço até um sorvete de manga rosa com abacaxi. Falou que a minha avó riu, já era um meio passo andado. Ela foi e falou assim, mas pelo que me consta, seu nome não é Benedito. E aí ele falou, foi só para rimar. Meu nome é Jorge, mas se você namorar comigo, eu mudo para Benedito agora, se você preferir. A minha avó foi e falou, olha, para namorar comigo tem que pedir para o meu pai. E sabendo que a moça era muito brava, ele não se fez de rogado. Eu não vou na sua casa para você não vir na minha. Sua boca é muito grande, vai comer minha farinha. Os dois caíram na risada. Resultado. Pouco tempo depois, estavam casados. Benção, mãe Didinha, me dê pão com farinha para dar para minha galinha que está presa na cozinha. Coisas do meu avô. E ele falava isso em noite de lua cheia e pedia para a gente repetir. E eu repetia. Ele tinha uma relação muito boa com a lua. Mãe Dindinha era a lua cheia. E parecia uma pessoa. Ele tratava como se fosse uma pessoa. Aqui na capital onde eu moro hoje em dia, eu olho para o céu e vejo mais escuridão. Muita escuridão. Raramente a gente vê uma estrela. Lá no interior não, sabe? Lá no interior parece que o céu é mais baixo, que a lua é mais bonita. São tantas estrelas que a gente nem consegue contar. Se bem que o meu avô dizia que não podia contar estrela não, porque quem conta estrela aparece verruga. E eu tinha um medo. Agora tinha uma coisa que meu avô falava que eu não consigo esquecer. Era até engraçado. Ele dizia que em noite de lua cheia, se a gente olhasse bem para o céu, que a gente conseguia ver a foto de São Jorge na lua. Você consegue imaginar? Uma foto do tamanho da lua. Mas não adiantava dizer para ele que era impossível. Falou assim, mas avô, qual foi o fotógrafo que tirou uma foto do tamanho da lua e subiu e foi botar lá? Você já imaginou a dificuldade? Ele se zangava. E olhava para mim e falava assim, tem coisa na vida que a gente acredita, tem coisa na vida que a gente duvida. Eu acredito. E eu começava a rir, eu ia dizer o quê? Ia dizer o quê? Ele, já nos últimos dias de vida dele, ele estava muito doente. Eu fui visitá-lo e ele olhou para mim e falou, menino Jorge, mesmo já adulto, casado, ele sempre me chamava de menino Jorge. Ser respeitado é melhor
do que ser aceito. Foi isso que ele me falou. Respeite para ser respeitado. E respeite a si próprio para aprender a respeitar. Essa foi uma das mensagens do meu avô e que não esqueço. Ele me disse da importância da palavra respeito. Lá de cima me mandaram um canário de presente. O canário é cantador e alegra toda a gente. O canário cantador é o meu avô. E ele canta todos os dias aqui no meu peito, na minha saudade. O canário é cantador e alegra toda a gente. Benção, avô.